Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Fico muito feliz de tê-los aqui comigo para a gente estar juntinho, meditando aqui na Palavra de Deus e trazendo de forma prática, da forma mais simples possível, para que a gente possa estar colocando em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, na verdade. E o assunto que eu tenho hoje tá bem quentinho, bem profundo. Acho que você já deve ter visto o vídeo anterior. Se não viu, corre lá e dá uma olhadinha. A gente tá falando uma série sobre batismo. E eu vou estar resumindo aqui um pouquinho para a gente dar continuidade. Se você deve ter visto que eu falei um pouquinho sobre o batismo, que o batismo ele não é único, né? O batismo, a gente pode ser dividido num grupo de 4 batismos. E é isso que a gente vai estar dando continuidade hoje. Vamos lá? Nós falamos sobre o primeiro batismo, que foi o batismo em Cristo. O batismo em Cristo é aquele batismo em que no momento em que a gente se converte, que a gente levanta a mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e ali o Espírito Santo começa a habitar em nós. É naquele momento em que tudo começa, todo o nosso processo de conversão, de cura, de transformação, de libertação. Ou seja, o Espírito Santo vai agindo na nossa vida. E logo em seguida tem o batismo nas águas, que é o momento onde nós vamos expressar tudo isso que a gente já tem vivido no processo, desde o momento da conversão. Ou seja, o batismo das águas é uma experiência onde você vai colocar de forma pública, é uma representação do que você já tem vivido, né? Não é um momento onde algo espiritual e sobrenatural precisa acontecer. Pode acontecer, né? Mas não é algo que seja obrigatório, né? Como nós sabemos, o Espírito Santo, ele vai para onde ele quer, ele sopra onde ele quer, né? Ele vai para um lado, para o outro. A gente não sabe para onde ele vai exatamente, mas o importante é que a gente esteja nele, a gente esteja no vento e a gente seja conduzido para onde ele quer nos levar ou o que ele quer fazer na nossa vida. Tudo parte dele. Após o batismo em Cristo e o batismo nas águas, vem uma nova experiência, que é o batismo no Espírito Santo. Olha só aqui, a gente vai ler juntinho Mateus 3, no capítulo 11. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo no Espírito é, portanto, mais uma experiência, sendo que dessa vez Jesus nos envia o Espírito Santo como uma promessa que ele já havia dito antes. A partir de agora, nós estaríamos sendo revestidos do seu poder pelo seu Espírito, para a partir de então a gente poder fazer tudo o que Deus tem preparado para a nossa vida, os planos que Ele tem para mim e para a sua vida, o nosso ministério. Então Ele vai se derramar em nós para nos capacitar, nos empoderar, para nós seguirmos adiante com o que a gente precisa colocar em prática no nosso ministério, na nossa vida. E sabe, Jesus confirmou tudo isso na sua palavra quando ele disse em Atos 1, no versículo 4, ele diz assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E sabe, nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus na nossa vida para nos conduzir, para nos tratar, nos trabalhar. E esse batismo, ele é fundamental para que a gente possa ter ferramentas
para tudo que a gente for fazer na nossa caminhada. Em Efésios 1, de 13 a 14, Jesus ele nos mostra exatamente o selo da promessa, que é o Espírito Santo na nossa vida. Olha como ele diz: quando vocês ouviram a palavra e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, então no momento da nossa conversão ali, que a gente ouviu a palavra, que a gente creu nela, a partir desse momento, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo, que ele diz aqui, ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você sabe como é estar cheio do Espírito Santo? Ou o que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Muita gente confunde isso, sabe? E acha que para estar cheio do Espírito Santo precisa ir a muitos eventos, grandes eventos religiosos, onde grandes pregadores estarão presentes e aí você sai cheio, inundado pelo Espírito Santo, né? Ou então, quando pessoas veem pregadores e impõem as mãos sobre a sua cabeça e oram sobre a sua vida e aí enche você do Espírito Santo. Não. Para você estar cheio do Espírito Santo, é no dia a dia você estar em comunhão com Ele, aquele viver diário, onde você tem a sua vida e o seu coração inteiramente rendido ao agir dele, à ação dele, ao falar, a estar sempre atento à voz, perceptível ao seu agir ali em tudo que ele quer fazer, se mover através da sua vida. Estar cheio do Espírito Santo reflete muito mais o que ele tem de nós do que nós temos dele. Porque o Espírito Santo, ele não se mede em dar um tanto para um e um tanto para outro de forma diferenciada. Ele se dá a todos nós de forma livre e abundante. É uma responsabilidade minha e sua em estar aberto para receber o que ele tem para nós. Ele tem muito a nos oferecer, ele tem muito a nos dar. E cabe a cada um de nós se abrir ao seu amor, se abrir ao que ele quer nos dar naquele momento. E a cada passo que a gente dá, ele vai nos direcionando a ir mais fundo. E aí a gente vai entrando cada vez mais, passo a passo, nas águas mais profundas que ele tem para cada um de nós. Então, é uma busca de cada um de nós. Ele não se limita a dar mais para você ou para mim, entende? E uma coisa que é muito importante deixar aqui claro para cada um de vocês que está me ouvindo: estar cheio do Espírito Santo, a gente busca estar cheio do Espírito Santo, não simplesmente para nos encher e ir engordando espiritualmente. Não, o Espírito Santo, ele tem um objetivo nisso tudo. Ele não quer simplesmente nos encher, ele quer nos encher para que nós transbordemos na vida dos outros. Então, todo esse empoderamento que a gente recebe, todo o poder que a gente recebe ali, essa capacitação, não é para nós mesmos, mas é para ele nos usar na vida de outras pessoas. É por isso que a gente precisa estar sempre atentos à voz, atentos ao comando dele na nossa vida. Quando ele quer que a gente dê uma palavra direcionada para alguém, né? Muitas vezes as pessoas não sabem ouvir a voz do Espírito Santo. Isso tudo é um processo de caminhada no dia a dia. E à medida que você vai dando passo, ele vai dando dele. Depois eu vou fazer um vídeo mais aprofundado com relação ao agir do Espírito Santo na nossa vida, com algumas experiências. Vai ser bem legal. E talvez você pare agora e me pergunte: mas Luciana, como eu posso saber se realmente fui batizado no Espírito? Existem pessoas que não vão orar em línguas, na verdade, de imediato. Você não vai
orar em línguas logo que você recebe o Espírito Santo. Quando Paulo ele foi visitar na casa de Cornélio, quando ele chegou lá, muitas pessoas não tinham ainda orado em línguas, né? Eles tinham se batizado, mas ainda não tinham orado em línguas. Então Paulo foi e impôs as mãos sobre eles, fez uma oração para que eles orassem. E aí foi quando eles foram realmente batizados ali, falando em línguas, né? Isso não quer dizer que o Espírito Santo agiu mais em um do que em outro, não. Isso vai da abertura do nosso coração, da sua abertura naquele momento. E você pode agora mesmo fazer uma pequena oração com todo o seu coração, pedindo para Deus para vir habitar em você pelo Espírito Santo, que Ele te enche do Espírito Santo, que derrame sobre você o dom de línguas. Eu vou aqui fazer a oração e se você quiser, repete comigo. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu peço nesse momento, me batiza com o Teu Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Concede-me ousadia, como destes aquelas outras pessoas que foram cheios no dia de Pentecostes. Após essa oração, simplesmente creia que você recebeu o dom de línguas, recebeu os dons que Deus tem para a sua vida e continue no processo. Continue orando todos os dias nessa busca, colocando o seu falar em línguas diante de Deus. Vá pedindo o mover dele a cada dia, vá agindo conforme o que ele colocar no seu coração. Simplesmente creia, nunca esqueça, o Espírito Santo, ele se move em fé, pela nossa fé, dia após dia. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Não saia sem deixar sua curtida, para que o YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas.